Eu sou Joaquim da Silva, mas o pessoal aqui no vilarejo me conhece como Seu Joaquim. Vivi minha vida inteira às margens do rio Purus, no Amazonas. O mato é minha casa e o rio meu sustento. Desde que me entendo por gente, fui pescador e agricultor. Não havia nada que me assustasse no meio daquela vastidão de árvores e águas. Aqui no vilarejo, o dia começa cedo e termina tarde, com o som do rio, o cheiro da terra molhada e o calor abafado da selva. A vida é simples, mas a terra nos dá tudo o que precisamos, se soubermos respeitá-la. O povo daqui, porém, não parece ver as coisas dessa maneira. Eles vivem sempre com um pé atrás, com o olhar atento às sombras, sempre esperando algo surgir no meio da floresta. O que mais me irrita, no entanto, são as lendas que rondam essa região. Falam de assombrações, de criaturas da noite que devoram quem se atreve a cruzar o caminho delas. A mais temida de todas é a mula sem cabeça. A história é velha. Dizem que um homem que desafiou os deuses foi amaldiçoado, transformado em um ser sem cabeça, uma besta que vaga pela noite. Eu nunca acreditei nessas coisas. Sempre dei risada quando os mais velhos começavam a falar sobre a mula. Dizia que eram histórias para crianças, para amedrontar os ingênuos. Eu mesmo sempre andei sozinho, sem medo, mesmo durante as noites sem lua, quando o escuro parece mais pesado. Um amigo, porém, sempre me alertava. Ele vivia com os olhos arregalados, dizendo que a mula andava perto quando o céu estava sem estrelas e que eu deveria tomar cuidado. Eu o ignorava. Para mim, aquilo não passava de invenção, uma farsa criada por quem tinha medo da noite. Na véspera de uma noite sem lua, decidi sair para pescar com alguns amigos. A pesca era o que nos dava a paz nas tardes quentes, o rio sempre generoso com suas águas. Mas naquela noite, algo estava diferente. O céu estava fechado e a floresta, normalmente tão viva, parecia silenciosa demais. As folhas balançavam com o vento, mas os sons dos animais estavam estranhamente ausentes. O único barulho era o das águas batendo contra o cascalho, e mesmo isso parecia mais baixo, como se o rio estivesse temeroso. Enquanto nos afastávamos da aldeia, o nervosismo de um dos pescadores, o Zé, foi ficando evidente. Ele olhava constantemente para a floresta, seus olhos saltando em direção a cada sombra, como se esperasse algo sair de entre as árvores. Eu ri, dizendo que ele estava com medo da escuridão, mas ele insistia, sua voz trêmula, dizendo que algo não estava certo. A mula sem cabeça, ele sussurrou, olhando para a trilha à nossa frente. Ela está por perto, podem sentir. Eu dei uma risada, zombando da superstição, mas Zé não parecia brincar. Ele ficou mais calado e mais agitado a cada passo. Eu, como sempre, tentava ignorar, mas não pude deixar de notar que o clima estava pesado. Os animais ainda estavam em silêncio, o que não era normal. Até os pássaros haviam sumido. Quando chegamos à margem do rio, já era noite fechada, e o Zé estava quase sem falar. Na volta para o vilarejo, algo nos fez parar. No caminho de terra, apareceu uma trilha estranha, marcada por grandes pegadas, tão profundas que parecia que algo de imenso havia passado por ali. Mas não havia sinais de qualquer animal, nem de algo que pudesse deixar aquelas marcas. A inquietação que senti naquele momento era algo novo, algo que nunca havia experimentado antes. O vilarejo parecia mais distante naquela noite. A noite sem lua caiu pesada sobre o vilarejo e eu me deitei, tentando afastar as lembranças das estranhas marcas na trilha. Meu corpo estava cansado, mas minha mente, inquieta,
Não conseguia encontrar o descanso. O silêncio da noite parecia ainda mais profundo, mais denso. De repente, um som me acordou, um barulho estranho vindo de fora. O vento havia se calado e o som era nítido, como passos pesados, esmagando a terra úmida. Fui até a janela, espiando pela fresta, mas tudo estava escuro demais para ver. Decidi sair. Não porque acreditasse em qualquer coisa sobrenatural, mas porque algo me dizia que aquilo não era comum. Caminhei pela casa em silêncio, tentando ouvir melhor, até que a escuridão da noite me engoliu por completo. À medida que me aproximava da porta, o som se intensificou. Algo grande estava se movendo nas sombras, como se algo estivesse se arrastando, ou talvez cavalgando. O cheiro da terra molhada e da floresta densa preenchia o ar. Eu ainda acreditava que poderia ser apenas um animal selvagem, talvez um porco do mato ou um antílope. Mas à medida que avançava, uma sensação estranha se apoderava de mim. A cada passo que dava, o som ficava mais nítido, até que no meio do caminho, um grito cortante e humano se fez ouvir. Um som de dor, como se alguém estivesse sendo ferido, seguido por cascos batendo contra a terra. Antes que eu pudesse reagir ou correr para ver o que estava acontecendo, o som desapareceu repentinamente, como se tivesse sido engolido pela escuridão. Fiquei parado, tentando entender, mas a sensação de que algo estava me observando não me deixou. Voltei para a casa, mas a estranheza persistia. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas a minha imaginação, mas a ideia de que a mula sem cabeça estava realmente próxima parecia cada vez mais real. Nos dias seguintes, ouvi os murmúrios do vilarejo. Pessoas falavam sobre desaparecimentos à noite, de pessoas que sumiam sem deixar vestígios. Algo estava errado, e as histórias sobre a mula sem cabeça agora pareciam mais do que simples lendas. Elas estavam vivas, se espalhando pela floresta. Eu tinha a sensação de que, de alguma forma, o que havia acontecido naquela noite estava conectado com tudo aquilo. Os dias passaram, mas a estranheza da noite sem lua não saía da minha cabeça. Eu não podia mais simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Algo naquela noite tinha quebrado minha certeza de que as lendas eram bobagem e eu não poderia continuar vivendo com essa dúvida. Decidi procurar respostas e, para isso, fui até a velha Teresa, a mulher mais antiga do vilarejo, que sabia de tudo o que acontecia nas redondezas. Ela vivia isolada e era conhecida por falar de coisas que os outros preferiam esquecer. Quando cheguei à sua casa, ela me olhou com aqueles olhos tão cansados, mas tão penetrantes, como se já soubesse o que eu vinha buscar. Sem rodeios, perguntei sobre a mula sem cabeça. Ela suspirou e me convidou a entrar, sem dizer uma palavra. Lá dentro ela começou a falar, e suas palavras me deixaram mais inquieto do que nunca. Você está em perigo, Joaquim. A mula sem cabeça não é uma simples lenda. Ela é a vingança dos antigos espíritos da floresta, que castigam aqueles que ousam desafiar suas leis. Há muitos anos um homem quebrou o pacto com eles. Desde então, a mula vaga pelas noites sem lua, buscando almas para levar consigo, para puni-los por sua ousadia. Aquelas palavras me marcaram, e mesmo que minha razão me dissesse que era tudo fantasia, uma parte de mim não podia ignorar o medo que crescia dentro de mim. Quando saí da casa da velha, fui em direção ao rio, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que havia acontecido. Na margem,
Encontrei marcas novamente. Mas não eram apenas marcas. Eram profundas, como se algo imenso tivesse saído da água e deixado seu rastro ali, bem diante de meus olhos. O coração disparou. O medo, que até então eu tentava ignorar, agora era um peso nas minhas costas. Decidi voltar para casa, mas não estava mais sozinho. Algo me observava. Eu podia sentir os olhos na minha nuca, e a cada passo, o som de algo se movendo nas sombras aumentava. Na noite seguinte, eu sabia que não poderia mais viver com a dúvida. Algo estava acontecendo ali, algo além da razão. Decidi que enfrentaria o que quer que fosse. Fosse a mula sem cabeça ou algum outro mistério da floresta. Me armei com um facão e uma lanterna, tentando afastar o frio na espinha que começava a tomar conta de mim. O vilarejo estava silencioso, tão quieto quanto a noite, e a sensação de estar sendo observado só aumentava à medida que me afastava para as margens do rio Purus. A escuridão era total, e o único som que quebrava o silêncio era o da água corrente, misturado com o farfalhar das folhas. Mas havia algo mais, algo estranho. O vento parecia sussurrar em meus ouvidos, e eu sentia como se estivesse sendo seguido. Cada passo meu parecia ecoar pela floresta, mas os cascos, aqueles cascos, estavam lá novamente. A cada passo, mais altos e mais rápidos, como se a criatura estivesse me acompanhando. À medida que me aproximava da floresta, os sons se intensificaram. Podia ouvir claramente o ritmo pesado de cascos batendo contra o chão, mas não via nada. E então, por um breve instante, uma figura se revelou diante de mim, cavalgando pela escuridão. Não conseguia entender o que via, mas o que meu cérebro registrou foi a imagem de uma criatura monstruosa, sem cabeça, cavalgando de maneira frenética, como se fosse movida por uma força sobrenatural. O coração me disparou e o medo me paralisou por um momento. Antes que eu pudesse reagir, a criatura disparou em minha direção com uma velocidade impossível de um animal. Seus cascos batiam com força, criando um som ensurdecedor, e eu pude sentir o vento forte que ela gerava enquanto se aproximava de mim. No pânico, comecei a correr, meu corpo pesado e desajeitado, e a criatura estava quase me alcançando. Eu consegui escapar por pouco. Meu corpo estava exausto e o terror, ainda tão vívido, me fazia olhar para trás a cada passo. Quando finalmente cheguei de volta ao vilarejo, meu coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. A criatura, aquela coisa sem cabeça, me perseguira até o último instante, e eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. O medo se instalara em mim como uma marca indelével. Quando finalmente cheguei ao vilarejo, o corpo ainda tremendo, minha mente estava um turbilhão. Eu havia visto com meus próprios olhos aquilo que antes eu considerava apenas uma lenda. O terror que me consumia era incontrolável. As marcas da criatura estavam em minha mente, como se cada sombra na floresta fosse uma ameaça. Eu precisava de respostas e estava determinado a obter alguma explicação, ou ao menos entender o que estava por trás daquilo. Foi então que encontrei o velho pescador, o mesmo homem que havia me alertado sobre a mula sem cabeça, mas que, como eu, também desafiara a lenda. Ele estava pálido, com os olhos cansados, e sua expressão era de um homem que havia perdido a paz. Ele me olhou e logo soube que eu havia visto o que ele temia. Aquilo que você viu não é apenas uma criatura, disse ele, a voz quebrada. É uma maldição. Os antigos espíritos da floresta protegem a natureza, punem os que ousam desafiá-los.
A mula sem cabeça, ela é a manifestação dessa vingança. Ele me contou então sobre a história do homem que desafiou os deuses, trazendo a ira das entidades da floresta. Desde então, a mula vaga pela noite buscando almas para levar, castigando aqueles que se atrevem a ignorar os avisos. O pescador, agora marcado pelo medo, me olhou com olhos vazios e disse: "Você não pode fugir dela, Joaquim, mas se for lutar, faça-o na próxima noite sem lua, quando ela vier à sua caça." Essas palavras ecoaram em minha mente. Eu sabia o que tinha que fazer. Não havia mais volta. Na próxima noite, eu enfrentaria aquilo que me perseguia, e seria uma luta até o fim. Na noite sem lua, eu sabia que não havia mais escapatória. Eu tinha que enfrentar a mula sem cabeça, não para derrotá-la, mas para acabar com o pesadelo que me consumia. Armei-me com uma lança feita por mim mesmo, e meu coração batia forte, como se soubesse que aquela seria a última noite da minha vida. As sombras da floresta pareciam mais densas, e a sensação de ser vigiado nunca esteve tão forte. Caminhei pelas margens do rio, seguindo o som de cascos ecoando na escuridão. O medo ainda estava em mim, mas a raiva também. Eu queria acabar com aquilo, com a sensação de impotência que me dominava. Então, como em um pesadelo, ela apareceu novamente. A criatura sem cabeça, cavalgando pelas trevas com uma velocidade sobrenatural. Seus cascos batiam com força contra o solo, criando um som ensurdecedor. A luta que se seguiu foi algo que jamais poderei descrever por completo. A criatura era mais rápida do que eu poderia imaginar, e a cada golpe que eu tentava desferir com a lança, ela desaparecia na escuridão, como se fosse feita da própria noite. O pânico tomou conta de mim, e quando finalmente tive a oportunidade de acertá-la, ela se desfez em uma sombra, sumindo diante dos meus olhos. Fui deixado ali, sozinho, com a lança em minhas mãos, sem saber se havia vencido ou se simplesmente havia perdido. Entendi então que a mula sem cabeça não era uma simples criatura. Ela era a manifestação das forças espirituais da floresta, a vingança de um poder que eu jamais deveria ter desafiado. Minha luta fora fútil. Eu havia sido apenas um peão em um jogo muito maior. Voltei para o vilarejo mais sábio, mas com o respeito pela natureza e suas lendas restaurado. A mula sem cabeça ainda vagueia pela escuridão e sei que nunca mais serei o mesmo. O mato agora não é apenas meu lar. É também um lugar de mistérios que eu finalmente compreendi. Meu nome é Raimundo Costa, mas todos aqui me chamam de Mundo. Faço parte de uma pequena comunidade no interior de Manaus, onde a vida segue em um ritmo mais lento, sem pressa. Vivo em uma fazenda isolada, onde o silêncio da natureza é o único companheiro constante. Os dias são simples, feitos de trabalho e descanso, com poucas interrupções. Mas a paz que parece reinar aqui tem um preço. O que aconteceu comigo em 1983 ainda me assombra, e é algo que me mudou por completo. Era um ano quente, e eu estava viajando com um amigo pelas estradas solitárias que cortam o interior da Amazônia. Nossa viagem parecia ser como qualquer outra, sem grandes preocupações, até que chegamos a uma estrada deserta à noite. Não havia lua, apenas o som das folhas balançando com o vento e os ruídos distantes da floresta. A estrada era estreita, cercada por árvores altas e sombrias, e o céu parecia mais pesado, como se o próprio ar estivesse aguardando algo.
Foi ali, na calada da noite, que começamos a ouvir um barulho. No começo pensei ser apenas o vento, mas logo ficou claro que não era. Algo pesado batia contra o chão, com um ritmo estranho, quase como se estivesse nos seguindo. Meu amigo, mais ousado que eu, sugeriu que fosse apenas algum animal, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Naquela região falava-se muito da mula sem cabeça, uma criatura das lendas locais, mas eu nunca pensei que fosse verdade. Aquele som e o cheiro que se espalhou pelo ar, misturado com o forte odor de enxofre, me disseram que algo além de simples histórias nos aguardava. Aquela estrada escura parecia engolir tudo à nossa volta. O barulho, no início fraco, foi se tornando mais intenso, como se uma enorme besta estivesse nos seguindo. As patas pesadas batiam contra o chão, mas não de forma comum. Havia algo diferente no ritmo, algo sobrenatural. Eu olhei para trás, mas não vi nada. Apenas a estrada vazia e a escuridão engolindo tudo à nossa frente. O cheiro começou a se espalhar pelo ar, um cheiro forte de enxofre, como se o próprio inferno estivesse se aproximando. Meu amigo, com um sorriso cético no rosto, tentou me acalmar. Deve ser algum animal, mundo. Vamos seguir em frente. Não tem razão para entrar em pânico. Mas eu sabia que aquilo não era normal. Aquela presença não era de um simples animal. À medida que o barulho se intensificava, a sensação de estarmos sendo seguidos ficava mais clara. O som vinha de longe, mas parecia que algo nos observava de perto, escondido na escuridão. Cada passo que dávamos, o barulho nos acompanhava, como se uma sombra nos seguisse sem descanso. Lembrei então das histórias que os velhos contavam nas vilas, sobre a mula sem cabeça, uma criatura que vagava pelas estradas à noite, sedenta por almas perdidas. Eu achava que eram apenas histórias para assustar os mais jovens, mas naquele momento, tudo parecia mais real do que eu jamais poderia imaginar. Meu amigo ainda tentava encontrar uma explicação racional, mas eu sabia que aquilo era mais do que podíamos entender. O medo já não podia ser ignorado. Ele tomava conta de nós como uma sombra crescente. Meu amigo, antes tão confiante, agora estava claramente abalado. Seus olhos, que antes tentavam racionalizar o impossível, agora refletiam o pânico. Ele olhou para trás, como se esperasse ver algo, e quando o som das patas se intensificou, seu rosto se contorceu em desespero. "Mundo, precisamos voltar", ele gritou. "Isso não está certo, devemos ir embora agora." Mas o que ele não percebia era que estávamos perdidos, sem rumo. A estrada parecia cada vez mais distante, e as sombras ao nosso redor se estendiam, como se quisessem nos engolir. Eu tentei manter a calma, mas não conseguia mais negar o que estava acontecendo. Havia algo ali, algo que não pertencia a este mundo. Era como se a própria noite tivesse vida, e essa vida nos observava, nos seguia. O barulho agora estava mais perto. Não podíamos mais correr. Cada passo que dávamos, a criatura parecia se aproximar, e o som de suas patas no chão era ensurdecedor. Foi então que meu amigo, tomado pelo pânico, começou a correr. Ele se afastou de mim, sem destino, indo em direção à escuridão que engolia a estrada. "Volte aqui", gritei, mas ele não me ouviu. Eu o vi desaparecer na noite, sua figura se apagando na imensidão da floresta. O silêncio, após sua fuga, foi o mais aterrador que já vivi. Agora, sozinho, comecei a perceber a presença da criatura de forma mais nítida. Ela estava lá, na escuridão, algo imenso e cheio de ódio.
Eu podia senti-la, como se suas garras estivessem prestes a me tocar. O medo agora era palpável. Enquanto eu caminhava pela estrada deserta, comecei a ver os vestígios deixados pela criatura. Marcas profundas no chão, como se algo enorme tivesse passado por ali. As árvores ao redor estavam quebradas, os galhos torcidos e arrancados, deixando para trás uma trilha de destruição. O que quer que fosse, estava se aproximando com uma rapidez assustadora. Eu podia sentir sua presença, uma sensação opressiva que me envolvia a cada passo. A criatura não estava mais longe. Ela estava bem ali, à minha espreita, esperando o momento certo para me pegar. Foi então que a vi. A visão foi tão repentina e assustadora que fiquei paralisado por alguns segundos. A mula sem cabeça, como os moradores costumavam chamar, não era mais uma lenda. Era real, e sua forma era algo que jamais poderia ser descrito como natural. Era uma sombra gigantesca, com olhos brilhando em um tom vermelho infernal, e sua forma se estendia como uma enorme massa de escuridão, deixando um rastro de um cheiro insuportável de enxofre. Seu corpo parecia ser feito de pura escuridão, com as patas grossas e enormes como de um cavalo, mas com um som que ecoava mais fundo, como se fosse um ser do além. Lembrei-me das histórias contadas pelos antigos, aqueles que viajavam à noite pelas estradas desertas, sempre alertados sobre as criaturas da escuridão. Falavam que a mula sem cabeça era a vingança de um espírito perdido, que punia aqueles que se atreviam a cruzar seu caminho. Ela não era apenas uma criatura, era uma sentença de morte, uma punição para quem desrespeitava as leis invisíveis da noite. Foi quando encontrei parte da mochila de meu amigo jogada no chão, junto com outros objetos pessoais. O desespero me tomou de vez. Ele já não estava mais entre os vivos. Eu, por outro lado, continuava sendo caçado. A realidade do que estava acontecendo se instalou com força. Eu precisava escapar. A criatura se aproximava com uma pressa sobrenatural e a noite parecia se fechar ao meu redor. O barulho de suas patas ressoava com força, como trovões abafados, cada passo deixando a terra vibrando sob meus pés. Não havia mais escapatória. Eu estava cercado pela escuridão e a presença daquela coisa monstruosa tornava o ar irrespirável. O cheiro de enxofre era forte, quase sufocante, e a sombra se projetava sobre mim, gigantesca e ameaçadora. Tentei correr, mas algo me segurava, uma sensação de inevitabilidade. A criatura se lançou em minha direção com uma velocidade absurda e o chão tremeu com seu impacto. O som do seu ataque foi ensurdecedor, como se o próprio inferno estivesse se abrindo. Ela não tinha cabeça, mas seus olhos vermelhos brilhavam com um ódio antigo, e sua boca era uma massa de escuridão pulsante. Eu sabia que não poderia vencê-la, mas em um impulso, peguei uma pedra do chão e tentei atirá-la em sua direção. Nada. Ela simplesmente ignorou, como se a pedra tivesse se dissolvido no ar antes de tocá-la. Desesperado, procurei algo mais. Encontrei um pedaço de madeira, uma vara grossa caída no caminho, e tentei usá-la como uma espécie de bastão. Bati na criatura, mas a madeira se quebrou ao toque da sua pele escura, como se fosse nada. Eu estava lutando contra algo que não podia ser tocado, algo que não pertencia a este mundo. Cada golpe que eu tentava era inútil e eu sentia a morte me rondar a cada segundo. Foi quando percebi que aquilo não era apenas um monstro. Era uma entidade, uma força sobrenatural, a vingança de um espírito perdido.
Eu não estava enfrentando um ser físico, mas algo além da compreensão humana. Em meio ao confronto, entendi que minha única chance de sobrevivência seria abandonar a estrada, fazer um sacrifício. Algo teria que ser deixado para trás, mas eu não sabia o quê. Eu só sabia que, sem isso, não sairia vivo daquela noite. Percebi que não havia mais como lutar. A criatura era imbatível e minhas forças se esgotavam a cada segundo. Eu precisava escapar, ou seria consumido pela escuridão que ela trazia. O pânico tomava conta de mim, mas uma última ideia surgiu em minha mente. Se eu não podia derrotá-la, talvez pudesse enganá-la. Então, corri em direção à floresta densa, buscando usar o terreno a meu favor. As árvores altas e as plantas espessas poderiam me esconder, fazer com que a criatura perdesse meu rastro. Mas a mula sem cabeça não parecia disposta a me deixar escapar tão facilmente. O som de suas patas ecoava atrás de mim e o cheiro de enxofre se intensificava à medida que ela se aproximava. Cada passo que eu dava, ela também dava. A trilha de destruição que ela deixava era evidente, com árvores quebradas e o chão marcado por suas garras imensas. O desespero me levou a lembrar das lendas antigas, das histórias que falavam sobre sacrifícios, sobre algo de valor que precisava ser deixado para trás. O sacrifício era a única chance, eu pensei. Talvez, se eu oferecesse algo, ela me deixaria ir. Mas o que poderia ser mais valioso do que minha própria vida? Corri até uma clareira onde a criatura parecia hesitar. Eu sabia que ela não entraria lá, que de alguma forma aquela área oferecia uma brecha. Não pensei duas vezes. Aproveitei a hesitação da besta e, com o coração batendo forte, corri para o outro lado da clareira, fugindo para a escuridão da floresta e me afastando de sua presença mortal. Eu voltei para minha fazenda, mas a paz que eu conhecia nunca mais foi a mesma. O lugar que antes era tão tranquilo agora me parecia um cenário de mistério e medo. As noites se arrastavam e o silêncio da floresta parecia mais ameaçador do que nunca. Cada farfalhar nas árvores, cada som distante me fazia pensar naquilo que havia encontrado na estrada, naquela escuridão infernal. Tentei seguir minha vida, trabalhar na terra, cuidar do meu gado, mas o pensamento da criatura nunca me deixou. Era como se ela estivesse sempre ali, observando de longe, esperando o momento certo para retornar. Mesmo com a luz do dia, eu sentia seus olhos vermelhos queimando em minha alma, a memória da sua presença me assombrando em cada canto da minha mente. Nos raros momentos de tranquilidade, quando olhava para a estrada que me trouxera até ali, eu me perguntava se realmente tinha escapado. A estrada parecia agora mais perigosa, mais viva, e eu não sabia se estava livre de tudo aquilo, ou se, de alguma forma, a mula sem cabeça ainda me observava, aguardando o momento de me levar para onde ela pertence. O medo de não estar realmente livre da criatura me consumia. Eu tentava ignorar, mas no fundo, sabia que algo estava à espreita. A estrada, a noite e a criatura estavam sempre ali, nas sombras, esperando. E talvez eu nunca tivesse realmente escapado. O mistério agora era o único que restava. Meu nome é Antônio Pimentel, mas o povo me chama de Tonho. Desde jovem sempre fui pescador e caçador, um homem de poucas palavras e grande respeito pela floresta que cerca a aldeia onde vivo,
nas proximidades do município de Boca do Acre, no Amazonas. A vida nunca me deu riquezas, mas me ensinou a andar com a natureza, conhecendo cada canto da mata como a palma da mão. Os anos passaram, e com eles, a rotina de pesca e caça se tornou minha única companhia. A floresta, para mim, era como um velho amigo, que conhecia meus passos e jamais me enganaria. Porém, em 1987, uma coisa aconteceu que mudou tudo. Foi naquela época que Vicente, meu amigo de longa data, se perdeu na mata. Era um caçador experiente, como eu, mas algo de estranho ocorreu quando ele não voltou no dia combinado. Durante 3 dias, procuramos por ele, sem sucesso. Quando enfim apareceu, estava diferente, como se não fosse o mesmo homem. Os olhos dele estavam perdidos, e sua voz soava tremida, quase como se tivesse sido tocado por algo além do que podíamos compreender. Ele começou a falar sobre uma criatura que o havia perseguido, uma mula sem cabeça. Ao princípio, ninguém acreditou em suas palavras. A mata é cheia de lendas e mitos, mas a maneira como Vicente falava, havia algo nos olhos dele que nos fez hesitar. O medo em sua voz era genuíno. Ele jurava que a criatura o havia seguido até a aldeia e que, de alguma forma, ele ainda sentia sua presença. Eu não acreditava, mas, confesso, algo naquelas palavras ficou em minha mente. Decidi investigar o que aconteceu com Vicente e o que ele realmente havia visto na floresta. Vicente estava fisicamente recuperado, mas sua alma parecia dilacerada. Eu o encontrei sentado perto da fogueira, os olhos ainda opacos, como se estivesse olhando para um lugar distante. Ele falou pouco nos primeiros dias, mas aos poucos as palavras começaram a sair. E a história que me contou deixou-me inquieto, mais do que qualquer coisa que eu tivesse ouvido antes. Ele falou da floresta, ou melhor, da sensação que ela lhe proporcionou. A escuridão ali dentro não era natural. "Tonho", disse ele, a voz rouca, "não sei se você entende, mas a mata tem uma forma de te engolir, de te fazer sentir que não está mais sozinho. Era como se eu fosse observado. Cada passo que eu dava, cada movimento, parecia ser visto por olhos invisíveis." Ele descreveu o silêncio, que de repente se tornava carregado de um peso insuportável, como se a floresta soubesse exatamente onde ele estava e o que ele pensava. Enquanto caçava, Vicente ouviu ruídos que não pertenciam a nenhum animal que ele conhecia. Sons estranhos, como passos pesados que não faziam sentido naquelas trilhas desertas. Sombras dançavam entre as árvores, figuras que pareciam se mover para o lado de fora de sua visão, fugindo quando ele tentava olhar diretamente. Mas o pior veio depois. Ele encontrou a criatura, algo que parecia impossível de descrever, mas que ele insistia ser real. A mula sem cabeça. Era uma figura gigantesca, com o corpo de um cavalo, mas sem cabeça alguma, apenas um vazio. Seus olhos, contudo, brilhavam como brasas. Ela me olhava, Tonho, e eu sabia que ela via algo em mim, algo que não queria ver. A mula o perseguiu noite e dia sem descanso, até que ele conseguiu escapar. Mas Vicente não se sentia livre. Ele falava de uma maldição, algo que a criatura havia deixado nele, um peso invisível que nunca o deixava em paz. Eu não acreditava nas palavras de Vicente. Fui cético. Pensei que ele poderia estar delirando com o calor, o cansaço, ou até mesmo com o medo que a floresta provoca em qualquer homem sozinho. Mas com o tempo,
Comecei a pensar que talvez fosse melhor investigar por conta própria, ver com meus próprios olhos o que ele havia visto. Então, um dia, decidi seguir os passos de Vicente pela mata. A floresta era o mesmo lugar que sempre conheci, mas algo estava diferente. A sensação era de que o silêncio estava mais denso, como se o ar estivesse mais pesado, aguardando algo. Passei horas andando, procurando por qualquer vestígio que confirmasse a história de meu amigo. Não encontrei nada nos primeiros minutos, apenas o cheiro familiar da terra úmida e o som distante dos pássaros. Mas logo comecei a notar algo estranho. No solo, vi marcas, pegadas grandes, deformadas, como se um animal de porte enorme tivesse passado por ali. Mas as formas estavam tortas, as garras rasgando o chão de maneira que eu nunca havia visto antes. As marcas pareciam desaparecer logo após o meio da trilha, como se a criatura tivesse desaparecido da terra. Continuei minha busca e encontrei mais sinais. Árvores quebradas, como se algo enorme tivesse passado, atropelando tudo em seu caminho. Cada estalo que ouvi parecia vir de dentro da floresta, não dos animais conhecidos que rondam por ali. O ar estava tenso, e eu não conseguia mais ignorar a sensação de que algo me observava. O medo, que sempre fui capaz de controlar, começava a me assombrar. Quando decidi retornar ao meu acampamento, encontrei algo que me congelou. Uma crina de cavalo, mas não havia cavalo algum por perto. A crina estava caída sobre meu saco de dormir, como se tivesse sido deixada ali por uma presença invisível. A noite chegou como qualquer outra, com o silêncio pesado que sempre acompanha o fim de um dia na aldeia. Eu estava em minha casa sozinho, apenas o fogo a me aquecer, mas algo estava diferente. Um som estranho começou a cortar a quietude da noite. Não eram os habituais sons da floresta, como o chiado das folhas ou o canto dos animais. Era o som de cascos, abafados, mas inconfundíveis. Algo grande estava se aproximando. Fiquei paralisado por um momento, escutando com mais atenção. O som se aproximava lentamente, como se a criatura fosse deliberadamente se aproximar da aldeia, mas sem pressa. Algo em mim disse que eu não deveria ir até lá, mas a curiosidade e a crescente sensação de que algo estava prestes a acontecer me impeliram a sair. Com minha lanterna em mãos, entrei na floresta. O ar estava denso, a sensação de que cada árvore ao meu redor estava atenta à minha presença. Não havia mais a segurança do familiar. Algo de muito errado estava acontecendo. Caminhei por entre as sombras, ouvindo os cascos cada vez mais perto, até que, de repente, ela surgiu diante de mim. A mula sem cabeça. Eu a vi em toda a sua imensidão, parada entre as árvores. Seu corpo era como o de um cavalo, mas a cabeça, o vazio, o espaço onde deveria haver algo, era preenchido por um silêncio profundo. Mas seus olhos, aqueles olhos flamejantes, brilhavam com uma cor ambarada, penetrante, como se olhassem diretamente para minha alma. O ar ao redor pareceu se congelar. Eu senti um peso no peito, como se o ar tivesse desaparecido por completo. A pressão era tão intensa que meus pulmões se recusavam a funcionar. A criatura não se moveu, mas de alguma forma eu sabia que ela me observava, sabia de mim. O medo tomou conta do meu corpo. Eu não conseguia mais respirar direito. Sem pensar, virei as costas e corri para a aldeia, meu coração batendo com uma força desesperada.
Mas mesmo ao alcançar a segurança de minha casa, a imagem da mula permaneceu gravada em minha mente, os olhos ardendo em meu pensamento como uma chama que não se apaga. Após a noite em que vi a mula, não consegui mais repousar. O encontro me deixou marcado de uma forma que palavras não conseguem descrever. Não era apenas o medo físico, mas algo mais profundo. Uma sensação de que uma força invisível me perseguia, que me seguia onde quer que fosse. Comecei a procurar respostas, a buscar algo que explicasse o que acontecia, e para isso fui até os anciãos da aldeia. Eles são os guardiões das histórias antigas, aqueles que ainda se lembram dos tempos em que a floresta era mais do que um simples território de caça e pesca. Ao longo de muitas noites, escutei lendas que falavam da mula sem cabeça, contadas por caçadores que desapareceram misteriosamente ou que jamais voltaram das matas. Um velho ancião com os olhos opacos de quem já viu mais do que gostaria, falou de um espírito vingativo. Ele disse que a mula era a manifestação de uma alma rancorosa, amaldiçoada por aqueles que invadiam a floresta, buscando caça ou riquezas. Ela não é uma criatura comum, disse o ancião. É o espírito da floresta, um guardião das coisas que não se devem tocar. E quem ousar violar seu território terá que pagar. Essas palavras me aterrorizaram, pois comecei a entender que o que Vicente e eu havíamos visto não era uma criatura física, mas uma força sobrenatural, uma maldição que nos perseguia por termos ido longe demais. Busquei proteção nos rituais antigos, mas algo dentro de mim sabia. A mula, de algum jeito, já estava dentro de mim, tanto fisicamente quanto em minha mente. Nos dias que se seguiram ao meu encontro com a mula, algo mudou na aldeia. O silêncio que antes tomava conta da floresta parecia agora se espalhar para as casas e ruas. As pessoas começaram a notar coisas estranhas. Sons de cascos batendo na terra, gritos abafados ao longe, como se algo estivesse se aproximando. Alguns dos mais velhos falavam em sussurros sobre a mula sem cabeça, temendo que a maldição que nos perseguiu tivesse saído da floresta. A princípio, todos pensaram que era apenas uma história que tinha tomado corpo, uma lenda crescendo com os medos de quem escutava. Mas então começaram os avistamentos. Homens e mulheres da aldeia relataram ver sombras se movendo entre as árvores à noite, silhuetas grandes e distorcidas, sem rosto. E os animais começaram a desaparecer. Não só as galinhas ou os porcos, mas até mesmo os cães, que antes sempre estavam alertas à aproximação de qualquer coisa. Eles sumiam sem deixar rastro, e o medo tomou conta da aldeia como uma doença que se espalha rápido. Eu sabia que a criatura não era mais uma simples lenda. A mula havia saído da floresta, e agora ela estava em nossa casa, na nossa aldeia. Tentamos nos organizar, mas qualquer tentativa de capturá-la ou afastá-la parecia em vão. Quando ela atacava, sumia antes que pudéssemos reagir. Nenhuma armadilha, nenhum ritual parecia surtir efeito. Então, percebi algo mais. Ela se interessava por mim e por Vicente. A mula não era uma simples besta, mas um espírito vingativo que nos perseguia diretamente, talvez por termos sido os primeiros a vê-la, a violar o que deveria permanecer escondido. A conexão estava clara, e isso só aumentava meu terror. Uma noite, a criatura finalmente se revelou em toda sua fúria. Ela apareceu à vista de todos, quebrando cercas, atacando os animais, destruindo tudo que encontrava em seu caminho. O medo tomou conta de todos,
e um pânico profundo se espalhou pela aldeia. Não havia mais dúvidas. A mula sem cabeça estava ali, e agora todos sabiam que a única saída seria enfrentá-la. A decisão de enfrentar a mula sem cabeça foi tomada com o peso de uma maldição sobre nossas cabeças. Juntei um grupo de caçadores, homens que também haviam perdido amigos e parentes, e todos sabíamos que a única chance de pôr fim àquilo era confrontar a criatura nas profundezas da floresta, onde ela se escondia. Armados e com as mãos trêmulas, armamos uma emboscada, esperando que a mula se aproximasse, como sempre fazia à noite. Enquanto esperávamos, uma tensão insuportável pairava no ar. A cada estalo de galho, meu coração pulava. Sabíamos que a criatura não seria facilmente derrotada, mas o que nos aguardava era pior do que qualquer pesadelo. Quando ela apareceu, não havia mais dúvida. A mula sem cabeça estava diante de nós, seus olhos flamejantes cortando a escuridão. Pela primeira vez, percebi que ela não era apenas um monstro. Eu finalmente compreendi o verdadeiro significado da maldição. Ela era um espírito vingativo, uma força da floresta que não descansava até levar embora aqueles que ousaram invadir seu domínio. A criatura não nos caçava apenas por raiva, mas por algo mais profundo, uma necessidade de cumprir sua vingança. Tentamos o ritual, uma tentativa desesperada de aprisioná-la, de encerrá-la de uma vez por todas. Mas enquanto a força da criatura nos envolvia, algo terrível aconteceu. Vicente, que estava ao meu lado, foi puxado para a escuridão. A mula o levou, desaparecendo com ele em um redemoinho de sombras e gritos. Em um desespero sem limites, tentei lutar, mas o ritual falhou. A criatura parecia intocável, como se a floresta fosse uma extensão de sua própria alma. Quando finalmente voltei à aldeia, eu estava sozinho. Vicente tinha sido levado e a mula ainda estava lá à espreita. Sabia que a história não tinha fim. Ela ainda nos caçava, e nós éramos apenas mais uma parte do ciclo interminável.